What's up, everyone, and welcome. This is the Fluency Target Podcast. Always aim for fluency. In this episode, I have a special guest, but this time I am not introducing him. He's gonna do the honors. Hi, Vitor. How are you? Hi, Carla. I'm great. What about you? I'm fine. I'm good. And please introduce yourself to everybody. Okay. My name is Victor. I'm 34 years old. At the moment, I study medicine at São Leopoldo Mandique Araras. I'm in the fourth year college, and I'm beginner of English. And thanks. All right. Very good. So, let me explain for everybody. We're gonna go through this episode in Portuguese. E a gente vai começar agora. Vitor é um iniciante aí falando inglês. E então a gente vai bater um papo aí em português para vocês ouvirem, entenderem aí como é que é a vida de um iniciante em inglês. Acho que essa é a dúvida de todo mundo que a gente traz avançado, aluno que passou em exame, que já fala inglês, mas como é que é, né, ser iniciante em inglês. Vitor, conta aí pro pessoal como é que era a sua relação com o inglês antes. Olha, sinceramente, eu tenho, como eu disse, tenho 34 anos, né? E desde o colégio, durante esses anos, eu cheguei a ter um contato, seja com escola, ou tentei, em algum momento, fazer esses cursos online, tentei ver vídeo e tal, mas vai chegando uma hora que a gente precisa sentar de fato e amadurecer e assumir que precisa. E quando tem uma técnica e um comportamento da vontade, eu acho que eu tomei essa trombada e eu decidi que eu ia. E eu tive sorte de alinhar a técnica e a fluência na relação das aulas. Eu faço aula online com a Carla aqui, pessoal. E isso está me ajudando muito a eu firmar, como das outras vezes acabou não acontecendo, por outras circunstâncias e também por eu também não ter assumido e não ter tido uma relação boa de tranquilidade para fazer, dessa vez está sendo diferente, está sendo bom. Uhum. Vitor, existia uma resistência na sua mente? Tipo assim, cara, o inglês é uma coisa difícil, o inglês é uma coisa que eu acho que não vai, eu não vou conseguir fazer. Tinha alguma coisa nesse sentido? Olha, cara, francamente, eu acho que como eu disse, umas 4 vezes que eu tentei fazer, esse era um bloqueio. Sem Uhum. demagogia nenhuma, sempre foi um bloqueio. Você começa, aí você procura porque você está empolgado, você também identifica a necessidade, mas aí às vezes você não placa uma rotina, ou você não acha um método, ou você e aí você vê um monstro que não é um monstro, na verdade, mas você vai construindo isso na sua cabeça, vai, vai atrapalhando, só atrapalha. E Uhum. comigo aconteceu, eu infelizmente passei por isso, mas agora eu consegui alinhar, consigo ter até fazer coisas no online e na aula contigo que começou a me ajudar muito. Uhum. É muito bom. E assim, uma coisa que todo mundo precisa saber. Ah, Porque todo mundo tem uma rotina corrida. Né? Todo mundo tem muita coisa para fazer dentro de um dia. Se o dia tivesse 50 horas, acho que todo mundo agradeceria. E ainda assim não teria o tempo suficiente. Né? Conta para as pessoas. Você faz faculdade de medicina. Você é um cara que você gosta de esporte de alta performance, que requer tempo da sua vida também para você poder praticar, né? Como é que você encontrou? Como é que foi esse processo de você incluir o inglês na sua rotina? é, eu acho que por muito tempo o ambiente modulou muito o meu comportamento. Na verdade, modula de todo mundo, de uma certa forma. Uhum. Mas fazer escolhas e dar uma isolada ou dar uma concentrada, uma compenetrada naquilo que realmente a gente deseja, naquilo que realmente a gente precisa, no meu caso me ajudou muito. Uhum. Eu tinha o mito de que o inglês realmente era uma coisa difícil e eu sempre gostei de treinar, como você falou, e a gente vai postar alguma coisa ali, postar outra coisa ali, mas ter a tranquilidade, o acesso ao inglês hoje em dia, às aulas, querer organizar a minha agenda de uma forma rotineira, às vezes chata, acaba sendo chato porque sempre faz as mesmas coisas, às vezes no mesmo horário, Uhum.
Mas isso me ajudou. E esse tipo de coisa me ajudou e vem me ajudando muito. No inglês, no triatlon, como na faculdade de medicina, no hospital, junto dos pacientes, que tudo vira método. Isso Uhum. tem me ajudado muito. Muitos dizem, né, que quando as pessoas olham de fora e elas olham para sua rotina e falam assim, cara, que negócio chato. É porque você tá no caminho certo. Né? Porque você tem as coisas num horário tão específico para fazer e para acontecer, que aquilo acaba sendo até agradável para você. Não é uma coisa chata para quem faz, né? Para quem Sim. estabelece essa prioridade, essa rotina específica para fazer as coisas. Eu digo que não é agradável ter a rotina do horário e tal, mas é muito confortável, Uhum. porque acaba estipulando o dia, o inglês eu vou ver aqui, vou fazer ali, o triatlo vou treinar ali, vou correr aqui, vou pedalar ali, vou ter Uhum. que ver os guidelines de matéria tal, etc e tal, vou para o hospital tal, etc. Então isso ajuda muito. Uhum. Não, muito bom. E Vitor, fala pro pessoal, porque assim, não é também, rotina não é sempre perfeita, né? Existem momentos também em que você acaba não conseguindo fazer as coisas como você gostaria. Às vezes acontece uma emergência, né? A gente tem família também, pai, mãe, né? Você tem que apagar uns incêndios, um aqui, um ali. Como é que você lida quando você não consegue, por exemplo, estudar naquele momento que você propôs? Você faz ali, você compensa depois, o que você faz? Eu encaro da seguinte forma: quando a gente se propõe a avançar em muitas frentes, vou falar no meu caso, tá? Eu Aham. estou indo para o internato na medicina, então logo mais eu tenho a residência, Uhum. tenho o triatlon, tenho minha mulher aqui em casa, minha vida normal, tenho o meu cachorro, tenho minha família, tenho inglês, tenho os estudos de medicina, etc. Eu não vou avançar a todo momento em todas essas áreas. Eu penso dessa forma. Sim. Se eu consigo avançar durante a semana 60, 70, às vezes eu vou avançar 80 no inglês e 20 na corrida, eu vou avançar 90 na medicina, eu vou ficar com 30 no inglês, eu vou estabelecendo esse tipo de conforto mental, mas ao mesmo tempo eu tento ir avançando, ainda que seja um pouco, mas avançando sempre Uhum. em todas essas frentes. Agora, você tem toda a razão, imprevisto acontece, a gente fica doido mesmo, tem hora, mas não tem o que fazer. É, Aham. é estipular um pouco de meta, isso também é muito importante, né, pra gente, Aham. e ir avançando e buscando elas. Eu acredito muito assim também. Agora, a pessoa suspeita vai falar de alguma coisa, né? Mas eu acho que muita gente, eu já tive essa experiência antes com alunos pouco maduros nesse sentido. Às vezes a pessoa ela tem uma ideia muito utópica, vamos dizer assim, na mente dela, de como vai ser a rotina dela. Que ela quer estudar 7 dias, que ela quer fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quando ela não consegue fazer uma vez, ela já se desestimula, ela já para de fazer aquilo, né? Então é a Isso velha acon- história, né? Você falou, não dá para você avançar em todas as frentes na mesma intensidade, mas você consegue trabalhar em todas as frentes, né? Esse é o grande lance. né, como você disse, muito, não só no inglês isso, mas no trabalho, quantas pessoas hoje em dia desejavam estar numa situação ou numa outra área e tal, as frustrações elas acontecem, elas vão acontecer sempre, né? Uhum. A utopia de que a gente vai conseguir tudo a todo momento, em toda área, não vai acontecer. Sim. Mas isso mudou muito, isso transformou a forma como eu lido com as coisas, profissionais e pessoais. Uhum. Sabe, Carla? E eu concordo 100% com isso que você disse. O importante é estipule aquelas coisas que você deseja fazer, que te dá prazer e que você precisa. Uhum. Profissionalmente falando, não tem como, tem coisas que você precisa fazer, sentar e fazer. Uhum. Agora, evolua e procura evoluir um pouco a cada dia. Parece um discurso batido isso. Aham. Parece uma coisa que todo mundo fala, todo mundo sabe. Mas saber e realizar são coisas diferentes. Quando você começa a realizar, tipo, todo dia ou toda semana, avançando um pouco, avança aqui, avança ali, avança lá, no final de um período, você tem um avanço muito considerável. É sempre o acúmulo daquilo que você fez, né? Nunca é tipo, vamos supor, né? Você fala assim, não, eu vou fazer tal coisa hoje na força total.
depois você queimou largada, né? Você não tem energia pra você fazer o resto. Aí você, no final de um período, se você for ver, você não fez muita coisa. Apesar de você ter jogado muita intensidade ali no começo, né? Então, Exatamente. é a famosa consistência, né? É que nem você falou, parece um discurso batido. Eu falo muito disso no Instagram também. Mas as pessoas, elas sabem, mas elas não fazem. Esse é o grande problema, né? E às vezes é assim, você pode ter tudo na sua mão, mas se você não colocar isso em prática, dificilmente você vai ter um resultado diferente, né? E isso que você está falando, não é discurso de coach, porque sabe essas coisas que Sim. é a questão que você foi no ponto. Todo mundo sabe o que na realidade a gente precisa fazer. A Uhum. questão é que a gente às vezes não faz. E ter também o contato com pessoas que pensam e que agem desse jeito acaba poluindo a nossa cabeça no bom sentido e a gente vai avançando. A gente Uhum. vai avançando um pouco ali, um pouco aqui, não vai ser ideal. Eu gostaria muito, pessoal, de estar com uma fluência de inglês, mas eu estou agora num processo e eu tenho certeza que até o final do ano eu estarei. É o famoso pouquinho por dia, né? Mas é muito isso mesmo, Vitor. Eu acho que o que você faz é a prática do que todo mundo deveria fazer, né? É a realidade que todo mundo deveria olhar, né? Não seguindo a sua receita. Claro que não, porque cada pessoa tem mesmo uma rotina, uma realidade. Mas o esqueleto desse plano, ele serve para todo mundo, que é o fato de você selecionar aquilo que você quer fazer, que você gosta de fazer, que você quer priorizar na sua vida pessoal, profissional, e fazer isso de uma forma muito bem feita, né? Tem coisas que às vezes você vai deixar para trás, tem coisas que às vezes você vai ter que sacrificar uma para fazer a outra e você vai indo, né? Mas o que não dá é você achar que você fazendo a mesma coisa você vai conseguir resultados O mesmo diferentes, né? resultado. Aí vai, né? Então é muito difícil às vezes esse desafio. Fala uma coisa pro pessoal agora. Qual que é o conselho que você daria para as pessoas que querem estudar inglês? A pessoa tá lá, tá animada, tá motivada a começar inglês, falando assim de um contexto dentro e fora de aula. O que você falaria para as pessoas? O que me ajudou muito dentro da aula foi a exposição com áudio, com vídeo. Isso me ajudou porque você se vê falando inglês, seja na pronúncia, seja na fluidez. Claro que tem que ter o conteúdo teórico básico para você ter noção, mas isso rompeu a barreira do ser chato ou da dificuldade. Isso me ajudou muito dentro de aula. Uhum. E com relação à tarefa e tal. Fora da aula, aí, assim, no meu caso, a necessidade, acho que todo mundo tem hoje em dia também, a necessidade do inglês tem que ser um empurrão para a gente, porque e você manter, além da sensação da necessidade, a certeza de que você precisa do inglês, e você selecionar 2 dias, 3 dias, o momento que cada um na sua vida consegue sentar e ver, trabalhar, fazer articulação de pronúncia e norma gramatical, comigo isso tem funcionado, sinceramente. Uhum. Muito bom. Eu acrescentaria algumas coisas aí que eu vejo de fora, né? Então é muito mais fácil para mim enxergar como é que você faz essas coisas. Uhum. Mas eu vejo muito assim. Você tem muitos alunos que têm um objetivo específico, então eles vêm com um objetivo muito forte. Por exemplo, preciso passar numa prova, né? Preciso passar numa entrevista de emprego. Isso é um objetivo muito forte, mas criado externamente, né? Agora, quando você vem para estudar inglês para você aprimorar, para você estar preparado para uma oportunidade lá na frente, esse é um grande desafio. Porque você tem que criar o objetivo dentro da sua cabeça. Se você deixar assim, ó, mas para agora eu não preciso, ou se a sua cabeça inconscientemente ela pensar isso, você não vai fazer o que precisa ser feito. Então você vai enrolar, enrolar, até que um momento chegue aquele incêndio que você precisa apagar na hora. Aí você vai, né? Então você precisa disso. Você se automotiva, né? Você cria um negócio e você vem com vontade de fazer acontecer. Então isso é uma coisa também para as pessoas que querem fazer inglês.
mas elas não têm um objetivo externo agora, elas querem se preparar, né? Elas precisam estar ali criando o motivo para ela estar voltando a fazer, a criar a rotina dela fora de aula, para que ela consiga se desenvolver de verdade. Para que não que ela espere literalmente o incêndio vir para ela poder ficar lá apagando ou trazer o professor, preciso para amanhã o inglês, né? Isso que você está dizendo, eu não tinha pensado, sinceramente, mas vendo assim, quando a gente tem uma necessidade direta, realmente é uma coisa, existe a motivação da pressão, da data, né? Uhum. Agora, quando a gente não tem essa data estipulada ou essa demanda exigida, é a questão da noção da relevância de inglês atrelado a uma motivação e uma disciplina que a gente precisa ter, seja para atualização profissional nossa dentro de determinada área, seja para o próprio inglês, que o inglês a gente precisa. Eu não praticava como eu pratico hoje. Eu não interajo com o inglês como eu interajo hoje. E isso transformou a minha visão do inglês e a minha visão de praticar o inglês. Me ajudou muito. Não, com certeza. E, Vitor, tem mais uma coisa, na verdade, que isso é uma coisa que eu bato muito com os alunos, porque às vezes também existe muito uma resistência da parte do aluno, que é o quê? Dele confiar no que o professor está dizendo para ele, né? Quando você confia, você deposita no professor uma responsabilidade muito grande. Mas, por outro lado, também, você se deixa, né, ser levado por situações em que vão literalmente te desenvolver no inglês, né? Então, a gente também não teve barreiras, vamos dizer assim. Você não, tudo que eu proponho para você, você fala assim, não, Carla, vamos fazer. Ainda você vem com ideias para a gente fazer, né? Então, isso é uma coisa também que facilita muito o processo, né? De você se render ao processo, aos direcionamentos do professor, de uma forma em que te beneficie, com certeza. Né? Porque qual que é a grande resistência hoje? A internet. Né? Eu lido com uma barreira muito grande por parte dos alunos. Porque às vezes o aluno ele tem muito conteúdo exposto, ele já segue professores, ele já segue dicas de inglês, e quando ele vem fazer aula, ele meio que se confronta ali. O que será que tá certo? Né? Será que o que a Carla falou eu vou fazer mesmo? Será que vai funcionar? Né? Quando na verdade é excesso de informação que está acontecendo aí. Sim. Né? Então, a ideia, né? Você faz isso muito bem. Você escolher uma pessoa para te guiar, mas uma única pessoa, uma pessoa que literalmente ela tem a experiência para fazer isso. Né? E o restante você usa como atividades secundárias. Porque se você pegar, principalmente no início, você pegar muitas direções diferentes, você não consegue sair do lugar. Porque você fica se questionando o tempo inteiro o que é certo, o que é errado, ao invés de você estar o quê? Fazendo as coisas. Sim, eu preciso, antes de mais nada, falando nisso, o pessoal precisa também entender que, assim, no aprendizado, o aprendizado ele acontece com uma pessoa transmitindo a experiência, o conhecimento, e uma outra pessoa que está assimilando, aprendendo e galgando, né? Então, existe uma relação de pessoa. Claro que tem o respaldo técnico e profissional. No meu caso, eu conheci a Carla, pessoal, por causa de um grande amigo meu, Danilo, que já faz inglês com ela. O Danilo se desenvolveu muito também com ela, e o Danilo me indicou ela, e eu comecei a fazer inglês com a Carla. E a forma empática que a gente acabou desenvolvendo fluiu muito, e o que ela disse, novamente, eu não tinha pensado também, Carla, mas o fato de você ter alguém que, assim, eu não entendo, por mais que eu tenha um pouco de inglês, por mais que o inglês me afete, seja na série, seja no Instagram, seja no YouTube, é óbvio que eu preciso ter um direcionamento, porque eu estou assimilando, né? Alguém está transmitindo, passando para mim. Só que no meio da transmissão também tem a relação interpessoal. Então, tem que haver essa... E quando a gente não somente confia naquele indivíduo que está ali, mas existe o método, existe a fala, existe a exposição. E uma coisa que você me ajudou nisso também foi aumentar a minha exposição ao inglês, com o inglês, sabe? Isso me ajudou muito, e o que a Carla fala, eu faço mesmo, e nós vamos evoluindo junto, cara.
Eu confio de fato. Não é merchandising no sentido puro, é no sentido Não, com da certeza. verdade, no sentido da verdade que a gente. E outra, a gente precisa se expor. A gente que está aprendendo, o professor ele já tem o conhecimento, ele já tem o domínio. A gente que está em busca desse domínio, desse conhecimento, não tem jeito. Eu vou ter de ouvir, além de ouvir, seguir, existem lições, existem métodos, existem tarefas e existem a empatia e a exposição ao inglês, né? Uhum. Não, com certeza. Não, literalmente eu diria que não é merchan nesse sentido, porque quando a gente não tem bloqueios, para mim, na verdade facilita muito o processo para eu poder te guiar. Porque você me abre oportunidades que às vezes eu não estou enxergando. Quando o aluno ele cria muitas barreiras nesse sentido, eu começo a ficar cega também no processo. Porque o que eu vou fazer para esse aluno? Aqui ele não quer seguir, ali ele não quer seguir. Aqui nesse caminho eu já tentei e não vai, né? Então quando você está aberto, você também começa a ter uma perspectiva de ideias também. Fala assim, nossa, a Carla pediu para fazer isso. Vou perguntar para ela se eu posso fazer um negocinho ali diferente, né? Então, né, inclusive, pessoal, se o Vitor deixar depois, eu vou postar o vídeo dele junto com o episódio. O Sem vídeo dele problema falando em nenhum. inglês. Sem problema nenhum, cara. Mas é isso, né? Eu, há um tempinho atrás, eu postei um vídeo lá. Aliás, um vídeo aqui no canal falando de você se render ao processo. E é exatamente isso. Quando você pensa no que você vai fazer, no como você vai fazer, você esquece de quando. Né? Porque a preocupação de quando a pessoa ela fica muito preocupada com a barreira, com a dificuldade, ela começa a pensar no quando. Quando é que eu vou falar? Quando que eu vou sair disso aqui? Né? Quando que vai aparecer a oportunidade de eu vou conseguir falar inglês com alguém? Né? Você começa a ficar fritando em cima de um assunto que é irrelevante, porque você está perdendo tempo que você poderia estar o quê? Fazendo as coisas, Fazendo as estudando, coisas. É né? verdade. Mas é isso. Vitor, conta pro pessoal aí agora uma Hum, comparação. Quando você hum, começou até agora? Não fala ainda quanto tempo, tá? tá, Mas fala o que você não conseguia fazer e hoje o sim, que você é capaz de fazer com o inglês, até o ponto que você tá. tá. De forma didática, primeiro, numa métrica fácil para falar para o pessoal, sim, eu comecei com a Carla, na primeira parte da aula eu não conversava com ela em inglês. Hoje em dia, depois do período que eu tenho feito aula de inglês com ela, eu converso aí de 10 a 20 minutos, às vezes 15, às vezes 20 e pouco. Eu já consigo me comunicar bem com ela no começo da aula. Essa é uma métrica que, para mim, é muito relevante, Carla. Uhum, Eu acho que isso me ajudou muito. Outra coisa que o parâmetro que eu tenho hoje também, a Carla me ajudou muito a ter o jeito que você acaba olhando para o aluno, no sentido da realidade dele. Eu tenho muito contato com guideline em inglês, por causa da medicina e tal, e a Carla me introduziu algumas coisas disso também que me ajudou, mas principalmente onde eu percebo é na minha fluidez, cara. uhum, Sabe assim, eu não tenho mais aquela. Pelo tanto que eu acho que eu fui exposto a ser tipo de áudio e tal, eu já não tenho o entrave, sabe? A barreira uhum. de falar. Eu acho que essa métrica funcionou muito para mim, é um exemplo que eu encaro como uma principal evolução minha nesse processo que a gente tem Uhum. traçado. É tão engraçado porque a frase mais famosa que eu ouvi a sua no começo, quando a gente começou a fazer essa ideia de falar um pouco inglês, dava 3, 4 minutos você falava assim, e Carla, acabou o repertório. Acabou o Vamos repertório, é falar em verdade. português que não dá mais. É verdade. Mas e você percebe, eu gosto muito de mostrar para o aluno que isso é um processo de construção. Porque o aluno iniciante, ele tem muito a ideia de que, tipo assim, vai levar 5 anos para ele falar, vai levar 10 anos para ele falar, né? E eu falo agora que eu acho que eu não falei isso nos outros episódios. Isso é uma dor que eu carreguei até me tornar professora. Eu fui falar inglês depois de 5 anos fazendo inglês, 6 anos. Né? Entendi. Mas por quê? Porque eu não tinha um incentivo dentro da sala de aula de falar, de tentar falar como é que foi o seu dia, coisas básicas. Né? A gente não tinha isso, porque para o professor, muitas vezes numa escola tradicional, é mais fácil ele recorrer ao português quando ele está com um aluno iniciante.
né? A aula lá flui muito mais rápido, né? Mas a ideia nunca é a quantidade, mas sim a qualidade de como isso se desenvolve, né? A gente às vezes pode não ter desenvolvido gramaticalmente tantos tópicos como, né, normalmente, mas se você colocar numa balança o quanto você flui, vocabulário, que às vezes a hora que você vê a gramática vai fazer muito sentido. Você não sabe a gramática ainda, mas você consegue aplicar. Faz sentido, né? É verdade. É verdade. Então, isso é que eu tento passar. Eu brinco com os alunos. Eu quero que você desenvolva a fluência muito antes do que eu. Né? Que isso, se eu fiz em 5, que você faça em 2, em 1, né? Depende aí do quanto você vai estudar. Mas que esse tempo seja reduzido. Para que você se sinta confiante. Porque assim, hoje, numa vida moderna que a gente vive, você falar para uma pessoa vai levar 5 anos para você falar inglês, a pessoa vai parar de fazer inglês agora, nesse momento. Vai, é verdade. Essa é a grande verdade. É verdade, você tem toda a razão. Então você tem que encontrar meios, porque existe, de você ver pequenas evoluções e você ir se sentindo confiante mesmo. Poxa, desenvolvi ali, desenvolvi aqui. A hora que você vai juntando essas pequenas conquistas, você vê que a fluência é formada por elas. Por Né? elas, justo, justo. Né? É ter as. A gente ter aumentado, né, o jeito, o método, ter aumentado a minha exposição ao inglês contigo, isso me fez ter, claro, no começo a língua trava, muitas das vezes isso desanima, tem vezes que dá vontade de bentar a caneta aqui, dá uma revolta, mas são coisas que são. Só que ao mesmo tempo é muito importante a gente ir valorizando pequenas vitórias. Ninguém vai ganhar de uma vez tudo ou vai ganhar sempre de goleada. São essas pequenas vitórias que no acúmulo de um determinado período vai gerar uma montanha, vai gerar uma situação de confiança com o inglês, né? Com certeza. Às vezes tem aqueles momentos também que você sai da aula querendo matar o professor, né? Porque aquela aula você fala assim, meu Deus do céu, eu não acertei uma hoje. Não, tem dia que machuca um pouco o ego, mas faz parte do processo. Tá tudo É a certo. realidade. A realidade tem vez que é cruel, tem vez que não, né, cara? Não, mas eu costumo brincar que aula de inglês é que nem criança. Você faz uma coisa de errado, tá todo mundo bravo, sai todo mundo bravo. Na outra aula tá todo mundo feliz de Tá todo novo. mundo bem, Tá tranquilo, né? tranquilo. Vitor, costuma-se dizer, né? Eu li um livro uma vez que eu acredito que eu não me lembro o nome exatamente, mas eu acho que era O Poder da Mente Extraordinária. E o cara falava o seguinte, que quando a gente se subestima muito no sentido do que a gente consegue fazer em 3 anos. E a gente se superestima, né? A gente acha que dá muito em 1 ano, né? Eu gosto muito de pensar em 3, porque a gente sempre pensa menos e sempre acontece muito mais coisas, né? Como é que você se enxerga daqui 3 anos com o inglês? Vai ficar gravado, hein? Depois nós vamos voltar aqui. Vai ficar marcado, né? Não, mas eu me vejo em 2 anos e meio, 3 anos aí, já tendo uma fluidez Uhum. da conversa de turista que seja, mas principalmente da tranquilidade de me expor, seja em algum congresso na minha área, seja em algum livro ou em algum paper de alguma nova. Eu me vejo dessa forma. E a principal característica desses 3 anos, eu acho que é a tranquilidade. Eu estou sentindo que eu estou construindo uma tranquilidade na minha relação com o inglês, sabe? Como língua também e como fluência. Eu acho que daqui 3 anos eu vou ter ainda mais essa tranquilidade, cara. Daqui 3 anos nós estamos quebrando o pau em debates em inglês aqui nessa aula. Exatamente, cara. Não, muito bom. Eu acredito que sim, e acho que vai mais ainda. Tem mais coisas para acontecer em 3 anos aí. 3 anos você vai estar falando tudo que você tem vontade de falar, entendendo. Vou estar podendo. Mas é isso, É é uma muito melhora legal. contínua mesmo. Sem Né? dúvida.
Vitor, deixa eu só perguntar uma coisa pra você. Eu vou te atrasar? Falta pouquinho pra gente acabar, tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Meu compromisso é 1h50 só. Beleza. Essa parte eu corto depois, fica tranquilo. Não, tranquilo. Beleza. Vitor, agora a gente não falou isso, né? É uma informação importantíssima. As pessoas estão vendo aí você falando, você começou fazendo a apresentação e tal. Quanto tempo você faz inglês comigo? Conta para as pessoas. Faz 5 meses que eu faço inglês com a Carla, gente. No começo, ainda hoje, no começo eu não falava nada, de fato, durante a aula. Hoje em dia eu consigo ter uma comunicação muito boa com ela em relação ao que eu fiz na minha semana, em relação a algum outro assunto da minha realidade, do que aconteceu ou não. A Carla me força a falar. Uhum. Tem dia que eu termino a aula feliz e tranquilo, que eu fui bem, óbvio. Tem dia que eu termino a aula com o meu ego um pouco machucado, mas é o processo e tal. Mas tem sido 5 meses muito bom, cara. Sem demagogia nenhuma. Pela exposição dos vídeos que eu mando, pela forma como você trabalha, pelos áudios que eu te mando, pela construção de texto que você me faz fazer. E faz 5 meses e esse processo me deu uma tranquilidade. Como eu já falei várias vezes aqui, aumentou muito a minha exposição com o inglês em todas as áreas. Da escrita, da imagem, do vídeo, da fala, e isso me ajudou muito. Mas vamos ver, precisamos gravar um desse, cara. Logo mais a gente grava em inglês, né? Com certeza. E não vai demorar muito, ó. Você já com 5 meses você faz isso, né? Imagine daqui 1 ano. Mas parabéns pela conquista. 5 meses é um tempo curto, mas que bem aproveitado resulta no que resultou aí para você, né? Não, mas eu que agradeço, cara. De verdade, eu que agradeço. Principalmente a Carla, a gente gosta de uma coisa que eu gosto muito, que é neurociência e, consequentemente, neurolinguística. E isso ajuda muito na forma de trabalhar articulações, às vezes, de mandíbula, ou a forma de fonética, como ela coloca para mim na hora de falar. Esses detalhes também, Carla, me ajudaram muito. Sabe? Legal. Na hora de falar e essas coisas, parece que não, mas porque quando se começa a ver, você fala um termo anatomy, muda, e isso você vai treinando, daqui a pouco você já está habituado, né? Não é. Não, isso é muito bom. É um conjunto de coisas, né? Justo. Quando elas estão em sintonia, acho que tudo funciona. Professor e aluno, Exatamente. eu repito, falei no outro episódio também, é um trabalho em equipe. Quando a gente entrega todas as ferramentas e o aluno ele sabe aproveitar isso, a gente tem uma combinação perfeita, porque tudo funciona muito bem em sincronia, né? Então, o resultado ele é só consequência mesmo. Legal, é isso mesmo. Mas é ótimo. Vitor, última coisa aí. Você tem alguma pergunta para mim? Eita, nós. Eu não estava esperando essa, Carla. Essa foi a Eu não surpresa. estava esperando essa. Vamos lá. What is your technique for making students feel comfortable? I didn't know it was in English. I didn't know. My technique. Yes. Okay, to make students feel comfortable. I think, Vitor, to be themselves. I think when I try to make them be real with me, feel comfortable when they speak, when they talk about their difficulties. I think when you immerse yourself in the student's world, it becomes easier to make them feel comfortable. Vou falar em português pessoal também, porque a parte da entrevista aí foi em português, né? A pergunta do Vitor foi por quê? Como é que eu faço para o aluno se sentir confortável, né? Quando ele aprende. Eu acredito muito que é um processo de conhecer o aluno.
Tá? Então, eu brinco com o aluno, a gente tem um mês de adaptação por isso. Às vezes, foram poucas as vezes que acontece de não dar certo. Mas às vezes em que a gente faz esse processo adaptativo é justamente por isso. Porque quando eu converso com o aluno numa primeira aula, não é suficiente. Né? Eu não consigo fazer uma aula teste com o aluno, eu preciso fazer um mês de adaptação. Porque daí eu conheço o aluno, eu sei o que ele tem medo, o que ele tem vergonha, o que ele curte fazer no tempo livre, o que ele faz, o que ele trabalha. E aí a gente vai pegando esses elementos e trazendo isso para a aula, para a gente poder criar essa conexão real mesmo. Né? Às vezes a gente tem coisa em comum, então a gente vai conseguir criar uma conexão maior. Às vezes a gente não tem coisa em comum, mas eu acabo aprendendo muita coisa também para trazer para a aula. Né? Então, nesse processo de conhecer o aluno, a consequência disso que eu vejo muito acontecer é que ele fica mais confortável para ele errar, para ele me perguntar as coisas, né? Para ele ser honesto em situações também que de alguma coisa não está funcionando. Poxa, Carla, tive um problema ali familiar, não consegui fazer minhas coisas, mas eu quero fazer, né? Então essa conexão eu consigo criar conhecendo melhor o aluno. Eu perguntei isso também porque esse foi, voltando à pergunta que você fez lá no começo, Carla, esse foi um dos motivos que me ajudaram muito, de verdade, porque como eu comecei a falar com o inglês da minha rotina, como a minha rotina é a minha rotina, é a minha vida, as coisas que eu faço, etc e tal, já tá perto, tá colado em mim. Consequentemente, o inglês, eu falando inglês, o inglês ficou mais perto de mim. E isso me ajudou muito também, porque os textos que eu escrevi, os áudios que eu mandava para você, eram quase todos da minha rotina, do que eu havia feito. E automaticamente me aproximou do inglês. Isso Sim. me ajudou muito, por isso que eu perguntei Não, foi uma excelente pergunta. porque foi sem brincadeira mesmo, isso foi um detalhe, claro, como você falou, é sempre uma conjunção, né, de coisas. Mas esse detalhe me ajudou muito, trazer para a minha realidade essas coisas. O inglês, como eu estou sempre em contato com a minha própria realidade, o inglês só se aproximou disso. Não, muito bom. Foi uma excelente pergunta e é isso. Eu acredito muito que, assim, quando eu comecei a dar aula, eu achava que eu estava ensinando o aluno inglês. Hoje, depois de 8 anos, vai entrar em 9 agora, em setembro, eu comecei a entender uma coisa. Não dá para ensinar inglês para o aluno, porque isso nunca é isolado. O que a gente faz é transformar o inglês numa ferramenta praticamente é um estilo de vida, porque você tem que incluir isso dentro da sua rotina de algum jeito, né? E fazer com que você enxergue que o inglês, ele é uma ferramenta que você sabe usar muito bem, que você tem domínio dela, e que quando você mais precisar, você tira ela do seu baralho aí, do seu trunfo, e você consegue usar. É isso aí mesmo. Né? Vitor, deixa eu fazer meu jabá agora aqui, depois eu vou... Manda ver. Pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, ativa aí as notificações. E se você gostaria de ter as minhas mentorias, de ter aí uma jornada parecida com a do Vitor, igual não vai ser, tá, pessoal? Cada um tem a sua história, mas se você ficou animado aí, ficou inspirado, entre em contato no link que vai ficar na descrição. E é isso aí. Thank you, Vitor. Thanks for coming to the podcast. Thanks, teacher. Valeu. Hi, Carla. How was your week? I decided to record this video because I would like see me speak English. Hello, my name is Victor, and since I was a child, medicine was my favorite profession. This phrase is cliché, but it's real. I always liked to read about anatomy and disease.